Boa noite a todas e a todos. Estou à espera que entremos. Vamos começar a nossa edição. A República de Angola prepara-se para atingir, sobre a plena direção do MPLA, 50 anos. Vai fazê-lo com pompa e circunstância, fora do país real. Porque o país real define a fome e a miséria. O país real não tem educação nem saúde. Da cultura saltam alguns pinguinhos, mas também esta inexiste. O que é que existirá então para comemorar-se em 11 de novembro? O pico da exclusão, da discriminação e da intolerância. Isso, objetivamente, nós teremos no 11. O MPLA não consegue deslocar a sua geografia mental para um Estado republicano. O MPLA não consegue deslocar a sua geografia mental para a necessidade imperiosa de se desligar do viés de submissão, de complexos e de assimilados. O MPLA teima em não se reencontrar com os povos, o país real, as nossas tribos, os nossos reinos, as nossas sanzalas, as nossas comunidades. Os dirigentes do MPLA têm vergonha de assumir as suas origens. Dizem que não têm tribos. E isto é aquilo que nos vão apresentar em 50 anos como a vergonhosa ideia de Luanda ver comemorado o seu dia porque fundada por Paulo Dias de Novaes, que quando cá chegou já tinha uma cidade fundada por Nimi Yalukeni, soberano do Reino do Congo. Mas os assimilados do MPLA que estão no poder subvertem a realidade da história porque complexados, e tudo que é do Ocidente é que é bom, o que é nosso não vale a pena sequer rememorar. Mas que república efetivamente nós somos? Já somos isso? Não. Angola, em 1975, não nasceu como república. Nasceu como uma partidocracia. Segue sendo, porque intolerante. Porque só aqueles que estão no poder se acham na legalidade de o estar, não na legitimidade, na legalidade. O MPLA é, de facto, aquele partido que se sustenta pela legalidade. O que isso quer dizer? Qual é a diferença entre legitimidade? É que quem controla os meios coercitivos, como órgãos, meios e órgãos, como a Polícia Nacional, que cada vez mais é do MPLA, diga-se, as Forças Armadas do MPLA, pode fazer todo tipo de falcatruas, porque tem depois os outros tentáculos, como a CANE, como os tribunais, que não importa que 100% dos autóctones angolanos depositem o voto para um quadro diferente, que irão aparecer votos que ainda assim darão vitória ao MPLA. E porquê? Porque não se lançou, não se fundou um verdadeiro país, uma verdadeira república, para lá das vaidades umbilicais dos partidos políticos. Por isso, cada vez mais somos também um país de memes. Vejam agora como é que, de repente, 60 toneladas
para explodir os órgãos de soberania, incluindo o Palácio Nacional. E não se viu o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, General Francisco Furtado. Tão presente em coisas menores, nesta maior, disseram que estaria de férias numa Seychelles qualquer, que interna não há condições para acolhê-lo. Mas será verdade? Bom, não sendo verdade que o ministro de Estado esteve de férias numa Seychelles qualquer, a verdade é que ele não esteve presente para justificar como é que entraram as 60 toneladas de explosivos. Espero que amanhã não venham dizer que os explosivos estavam nas instalações do Folha 8 ou numa das minhas casas. Era só o que faltava, mas já não se duvida nada do nosso governo. Então será que nos constituímos num país de memes? Porque, havendo fome, ela é relativa. Não havendo preocupação, segurança, por isso o presidente pode sair dia sim, dia não. Aparecem, de repente, 60 toneladas de explosivos. E vem o menino, porta-voz do SIC, assumir esta responsabilidade. E com meia dúzia de canecas, esta caneca tem 10 toneladas, esta caneca tem 10 toneladas, já estão aqui 20, este copo tem 10 toneladas, 30, olha como vem, aqui sim, estão mais 10 toneladas, 40, aqui temos mais 10 toneladas, 50, e finalmente mais 10 toneladas, 60. Estes são os piores explosivos, porque estes, quando começam a deslizar, não param. Então, temos que levar a sério aquilo que importa. Como é que pessoas com higiene intelectual querem dizer que são revolucionários, não estão ligados ao viés colonial? Comemoram 449, 450, sei lá já quantos 400 eles comemoram, de Luanda, quando o país só vai comemorar 50 anos. Como é que uma filha tem idade superior à da mãe? Tenham vergonha. Senhores do MPLA, historiadores do MPLA. Não. Digam-nos, de uma vez para sempre, foi feita uma revolução por ruptura ou por continuidade? Ah, é por aí que, afinal, se justifica que as leis do património imobiliário deixam sempre omissões para permitir que trisnetos de antigos colonialistas possam vir 50 anos depois reivindicar em Luanda, em Benguela, património que esteja com autóctones que ingenuamente acreditaram que as leis do MPLA são para ser levadas a sério. As leis do confisco e de nacionalização não são. Porque eles, de tão complexados, tiram mesmo os autóctones para dar a bisnetos, que é a primeira vez que desembarcam neste país, que não é de todos nós. Daí que, em 49 anos, e em 50 não vai ser diferente, ninguém mais tenha franqueado o palanque para dizer algo que o MPLA não quisesse. Por isso, sozinhamente, ele sempre esteve nas comemorações. Nem mesmo o primeiro subscritor dos acordos de Alvor, aquele que sugeriu a data para a independência, Álvaro Holden Roberto, quando depôs as armas, foi mimoseado com um convite para presidir as comemorações.
Se eu tivesse feito, talvez sensibilizaria ou não Jonas Savimbi, que de posição o MPLA sabe e tem noção daquilo que é reconciliação e conciliação. Infelizmente, nem conciliação o MPLA sabe, tampouco reconciliar. Bom, e por isso andamos às pantanas e assistimos os esforços ingentes do Presidente da República, mas a guerra não acaba na RDC. E também não acaba no nosso país. O povo Lunda continua a ser exterminado pela Polícia Nacional, cada vez mais do MPLA, ao ponto de levar com que os Chobas estejam a reivindicar essa forma seletiva de eliminação de uma etnia. Isso tem consequências amanhã, meus senhores, porque a Lunda hoje está a ser invadida por estrangeiros e o objetivo da Polícia Nacional é dar guarida a esta gente fundamentalista, que qualquer dia, não se espantem, teremos nas Lundas um Estado Islâmico qualquer sobre a bênção do MPLA. Oxalá não me embuseiem o MPLA, este Estado Islâmico, em 11 de novembro, enquanto o presidente está a comemorar em Luanda, outro fundamentalista islâmico está a comemorar nas Lundas ou noutra parcela qualquer, em que eles já vão se assumindo como a maioria, para já, de poderio econômico e de influência junto das forças de defesa e segurança, porque lhes garantem um cabaz semanal e mensal. Então, estes órgãos, que muitas vezes ficam à fome, submetem-se a todo tipo de serviços que são cometidas pelos especuladores estrangeiros. Este é o país real, onde há fome, onde o MPLA impõe que um dos principais produtos da cesta básica não chegue à mesa dos angolanos. Está muito caro, senhores, e deviam ter vergonha em 50 anos não conseguirem sequer baixar o preço do feijão, o preço do peixe, o preço da fuba. Vocês vendem os nossos mares para nós nem termos direito à cabuenha de borla como era até aqui. No tempo colonial, as cabuenhas eram de borla. Então, em 50 anos, neste quesito cabuenhal, vocês fizeram muito menos que os colonos. Temos dito, no fubal também vocês fizeram muito menos. No feijoal também. Há menos feijão, mas a nossa terra é a mesma, a nossa água é a mesma. Temos uma incompetência e má gestão que era até então completamente desconhecida. Boa noite a todas e a todos mais uma vez, você que está aí, partilhe o canal, subscreva, dê o like, acione o sininho, para que a nossa comunidade continue a crescer, pese todos os bloqueios que nos são feitos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo X. Mas nós estamos aqui por vocês. Boa noite, Anselmo. Boa noite, Isidro. Boa noite, Pedro Caiala. E boa noite a você que não nos viu. O Isidro tem tido também muitas dificuldades nas comunicações, tem sido sabotado por ucranianos infiltrados que não gostam das suas posições. Isidro, então
tens aí, por acaso, quantas toneladas de explosivos? Disseram que tu eras um dos tipos que tinhas explosivos. Não, no momento acho que podemos ter, eu tenho aqui uma mochila, acho que já está 80 toneladas aqui, temos 80 toneladas. Está aqui tudo dentro da mochila. Estamos à espera dos homens do SIC para virem contabilizar, está aqui a mochila. 80 toneladas de explosivos. 80 toneladas de explosivos, exatamente. Então, se nas menos toneladas de combustível veio o ministro de Estado e chefe da Casa Militar, se para trazer o corpo do José Eduardo dos Santos esteve o chefe da Casa Militar, para isto, se para dar posse a um oficial na Casa Militar está o chefe, ministro de Estado e chefe da Casa Militar, nisto vem um siquinho. Como é que justifica isso? Eu justifico isso da seguinte forma, é o seguinte, eu fiz um comentário no qual eu afirmei que Angola esteve durante 3 dias, ofereceu a sua soberania aos americanos, nós tivemos cá funcionários da contra-inteligência americana, altamente especializados, tivemos cá a CIA, o FBI, tivemos aqui agentes dos serviços secretos presidenciais e etc. Tivemos um aparato extremamente sofisticado na questão de contra-inteligência e inteligência. Essas pessoas estiveram em Angola durante 3 dias e só para dizer que eles têm acesso a níveis de informação, a nível da influência tecnológica que os americanos têm a nível do mundo. Eles têm um aparato enorme de informações e etc., mas não sei como é que isso aconteceu, mas não apanharam nada em Angola. Ou seja, eu acho que o terrorismo em Angola está num outro nível, porque nem esses homens altamente treinados foram capazes de farejar explosivos, nem 1 quilo, nem 1 grama de explosivos em Angola durante 3 dias que tiveram com a soberania do país trancada nas mãos. Mas, de repente, nós vemos que um grupo de indivíduos, né, vamos falar da SIC, que tem se destacado de forma extremamente péssima, porque é um ramo da polícia que atua mediante o interesse do próprio regime instalado e imposto no poder de Angola. Indivíduos que não têm muitas vezes condições de trabalho, às vezes têm que se emprestar coletes para poderem trabalhar e etc. Isso é uma história aí que eu tive o prazer de presenciar enquanto estava em Luanda, do indivíduo que num dos dias para ir trabalhar passou em casa do outro camba que também é do SIC para pedir o colete emprestado para poder ir trabalhar. Então, indivíduos que não conseguem ter coletes, não conseguem adquirir os coletes da corporação para se identificarem como operativos dos serviços de investigação criminal, conseguem apanhar 60 toneladas, é caso para nós celebrarmos, porque se a CIA não teve essa capacidade, nem o FBI, nem essas estruturas todas de contra-inteligência internacional que atuam a níveis de informação extremamente elevados, a níveis operacionais e táticos de precisão, não conseguiram apanhar nem 1 grama de explosivos em Angola e o SIC conseguiu. Nós temos que festejar, porque foram 60 toneladas dentro de uma única mochila. Conseguimos também desafiar as leis da própria física, conseguimos mostrar aqui a lei das probabilidades e etc. E começo a acreditar também nas histórias daquele desenho animado dos anos 90, Sport Billy. Acho que também encontramos aqui a mochila do Sport Billy. É uma mochila que é capaz de transportar artefatos gigantescos, e isso aconteceu em Angola. A mala do Sport Billy, afinal, estava aqui com os terroristas angolanos que foram descobertos pelo SIC. É preciso nós aproveitarmos e celebrarmos, porque isso é uma milestone na questão da operacionalidade dos nossos serviços de segurança do Estado. Portanto, o SIC está de parabéns, sem sombra de dúvidas. Eu acho que isso também se deve à presença do Manuel Homem. Eu acho que a força do Manuel Homem, que é uma pessoa que tem sido taxado como um excelente governante, com certeza essas mudanças, bastou entrar no Ministério do Interior, começam a acontecer essas maravilhas. Então, nós temos que congratular mais uma vez o presidente do MPLA, João Lourenço,
pela escolha acertada e por nos fazer estarmos no topo do mundo. O mundo precisa de conhecer Angola. Estamos todos de parabéns e o SIC deve ser celebrado como a maior agência internacional de inteligência, contra-inteligência, espionagem, etc. Nós estamos de parabéns. É só para celebrar. Ok. Quer dizer que já tivemos o segundo, porque também tivemos, recordo, há bem pouco tempo, a questão dos 15 mais 2, que lapiseiras, cadernos, lápis, eram bombas, canhões, para dar o golpe de Estado. E as pessoas foram efetivamente julgadas. Aqui falhou, porque na altura que apareceram as 60 bombas, de facto, eu não estava na rua, estava a dormir. O Isidro estava fora. E quer Tanais, quer o Adolfo Campos, quer o Gil, o Pensador, também estavam, de facto, a dormir com os retroativos, não é? Por causa das várias insônias. Senão, teriam colocado algumas pessoas como sendo os responsáveis. Eu acho que o Adalberto não estava, também não estaria em Luanda, nem terão encontrado a residência de Pedro Kayala no Bengo, ou ele, de repente, decidiu ir nadar com o jacaré e foi salvo por causa de não estar no lugar errado na hora certa. Pedro Kayala, bem-vindo, boa noite. Então, quantas toneladas estavam escondidas no Bengo? Vê lá se ainda tiraram muitas das palmeiras. Há outro que tirou alguém das palmeiras. Estava escondido numa palmeira, coisa difícil, mas na geografia mental do MPLA e dos do MPLA, tudo é possível. De facto, a pior árvore para se esconder é uma palmeira, mas o general Higino disse que foi lá que encontrou Nito Alves. E aí no Bengo, vocês onde é que escondem as bombas? No meio da Chiquanga? Bom, doutor William, boa noite ao Isidro, boa noite, bom dia aos nossos ouvintes, em função do horário em que cada um nos encontra. Bom, esta manobra, doutor William, custa explicar e dificilmente vamos conseguir explicar, porque mesmo na matemática vai ser difícil calcular 5 bombas equivale a 60 toneladas. Portanto, é muito difícil calcular isso, porque não sei onde é que se foi buscar esses dados e, consequentemente, a culpabilização de quem é o autor. Pronto, estamos acostumados de que o MPLA tem estado a atacar os alvos em movimento. E algumas escolas de segurança de Estado dizem que o alvo em movimento é difícil de se atingir. Mas o MPLA quer aproveitar agora, atingir os alvos em movimentos para estar muito bem posicionado em 2026, no período das pré-campanhas, e em 2027, no período da campanha. E para isso deve então falsificar essas informações, que devemos mesmo classificar elas como falsas, porque não há evidências claras, matematicamente falando, não há evidências demonstradas de que haja aqui uma questão insegura por parte do Estado, não há esse terrorismo que se invoca. Penso, embora terem apresentado alguém que supostamente viveu durante muito tempo no AMBO e que tem estado a praticar essas ações em nome do regime do governo. Bom, são questões que não são legítimas, primeiro. Segundo, é que não existe bombas porque todos os territórios ao nível nacional estão a ser desminados.
excepto o seu próprio MPLA, que tem estado a comprar essas bombas, essas granadas, tem estado a trazer dia após dia para destruir agora as estradas, a ameaçar os manifestantes com bombas lacrimogéneas. Então, julgo que tinha sido o MPLA a trazer isso para uma manipulação acertada e o aproveitamento político. Só pode estar isso na base, porque veja que no percurso dos 2 dias que Joe Biden fez aqui em Angola, a segurança estava muito forte e Angola parece não, ficou desmobilizada. Todos nós ficamos como se fosse no período da Covid e que quase que ninguém circulava. Não imagino quem circulasse, até os próprios polícias tinham que ficar desmobilizados porque tinham que circular de puretes. Não podiam ter armas, quem deveria ter apenas armas são os americanos. E, portanto, aparecer aqui hoje dizer que era um atentado ao hotel onde esteve o presidente Joe Biden e, consequentemente, ao Palácio da República, são 2 informações que deixam aqui com muita dúvida para poder ser analisado. No entanto, o que podemos dizer é que são informações falsas e que não merecem ser qualificadas. E segundo, são informações de aproveitamento político que hoje está-se a arrumar, que depois vai ser desarrumado em 2026, 2027. E terceiro, se calhar, podemos aqui alinhar que esses projetis, ou essas granadas, esses engenhos explosivos que estão ali a exibir, tinha sido destinado a uma mina de diamantes que podiam ter desabado algumas pedras ali, etc. E, portanto, em benefício de um determinado cidadão que não pagou aquilo que são os impostos, aquilo que são os rendimentos, aquilo que são os lucros que eles têm estado a pagar, que não pagou, se calhar, um calção, uma outra coisa, e ficou, no entanto, detido, e para passar a informação de um bom tom, então inventa-se esta possibilidade. E não é a primeira vez, porque nós sabemos que em Angola tudo é possível. O grupo 15+1 foi desta difamação, cumpriram uma cadeia. Houve naquele período uma outra difamação dos mesmos meios de comunicação, que a UNITA pisava criança e bebia o sangue das crianças, a FNLA cortejava crianças e guardava na arca e comiam pessoas. E houve uma outra difamação em Angola, que Jonas Savimbi, na altura, era um macaco e que tinha uma cauda e que era um animal não racional. Portanto, é muita calúnia que o país já viveu, e hoje só querem, se calhar, a técnica não está modernizada, mas de qualquer das formas recai a mesma técnica anterior de diabolização das pessoas sem que sequer comprovem e denunciem e levem às barras do tribunal destas pessoas. Portanto, estas pessoas acusadas, acredito que serão inocentadas, porque não há provas materiais que essas pessoas estavam a levar esses materiais para poderem atacar o hotel onde esteve o Joe Biden. Não é cultura do MPLA e libar inocentes, mas tu ainda acreditas muito na história das Corachinhas. Até que os inocentes vão mesmo provar o cheiro e calor das fedorentas masmorras do regime. Sobas ameaçados por agentes da polícia na Lunda Norte. No 25 de janeiro, um grupo de sobas foi diante das autoridades reclamar a contínua violência a que são votados os cidadãos da Lunda. Foi também para dizer-lhes, quando as pessoas reclamam por fome, miséria e exploração desenfreada dos recursos minerais da Lunda, a resposta das autoridades tem sido tiro para matar. E quase existiria uma confrontação
com os monarcas angolanos. É uma vergonha, mas é a realidade que vamos conhecendo. Não, esse tipo de coisas assim não. Isso é forma de nos agredir. Vamos aqui, vamos trair, mas vamos mandar. Isso é forma de nos agredir. Isso é nos agredir. Vários sobas contaram por intermédio de um vídeo que circula nas redes sociais que foram ameaçados pelos agentes da Polícia Nacional na província da Lunda Norte, no município de Capemba, Camulemba, no dia 25 de janeiro. Os mesmos estão revoltados por não estarem a beneficiar das riquezas que a empresa de exploração de diamantes, denominada Lulu, explora. Nós somos agredidos aqui nesse município da Capemba, Camulemba, pela Polícia Nacional. Forças de armas, esse tipo de forças de armas aqui não. Essa é a realidade de povos que sonhavam com uma independência, mas continuam numa colonização e escravatura pior que a anterior. Ruanda e RDC encerram fronteira. A fronteira entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, na região de Goma, foi encerrada no 27, na sequência dos confrontos entre o grupo armado M23 e as tropas de Kinshasa. O grupo armado M23 reclamou hoje o controle da cidade de Goma, capital da província do Kivu do Norte, no nordeste da República Democrática do Congo. Em comunicado, a Aliança do Rio Congo, uma coligação político-militar da RDC que integra o M23, anunciou um dia glorioso que marca a libertação da cidade de Goma. Nos últimos dias ocorreram intensos combates entre o M23 e o Exército da República Democrática do Congo, que já provocaram milhares de deslocados. A entrada na capital da província de Kivu do Norte, na fronteira com Ruanda e onde vive 1 milhão de habitantes e 1 milhão de deslocados, marca o fim de várias semanas de avanços dos soldados ruandeses e dos combatentes do M23 contra o exército de Kinshasa. Entretanto, o governo do Quênia convocou uma reunião para discutir o conflito que se prolonga na RDC há mais de 3 anos. De acordo com a France Press, a reunião em Nairobi deve realizar-se esta semana. A RDC acusa o Ruanda de pretender controlar os recursos naturais da região oriental da RDC, contudo Kigali nega as acusações de Kinshasa. Os combatentes do M23 e 3.500 soldados ruandeses, segundo a ONU, entraram no domingo em Goma, onde estavam sitiados há vários dias, de acordo com várias fontes das Nações Unidas. Como sinal de caos que se instalou, a prisão da cidade com 3.000 reclusos foi incendiada na sequência de uma invasão que causou mortes, disse a agência France Press, uma fonte de segurança sem adiantar números. O Ruanda e o M23 acusam o exército da RDC de cooperação com o grupo rebelde Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda, FDLR, fundada em 2000 por líderes do genocídio de 1994 e outros ruandeses exilados. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, apelou no domingo às forças de defesa do Ruanda, Forças Armadas, para que se retirem do leste e deixem de apoiar o M23. Nas últimas 48 horas, recordou Antônio Guterres, 3 militares da missão da ONU, 2 da África do Sul e 1 do Uruguai foram mortos em combates, enquanto 11 ficaram feridos. A atividade armada do M23 recomeçou em novembro de 2021 com ataques contra o exército congolês do Kivu do Norte, sendo em março de 2022
o grupo iniciou uma ofensiva armada de grande escala. Desde essa altura, o M23 avançou em várias frentes até chegar a uma posição perto de Goma, onde vivem 2 milhões de pessoas. Vamos eleger então o tema dos dois para o debate isoladamente ou não. Sobas ameaçados é o contínuo extermínio e maltrato praticados pela Polícia Nacional contra as populações da Lunda por reclamarem uma melhor distribuição da riqueza que infelizmente deixaram de ter. Isso é abominável. Não se entende como a única moeda de troca que o governo oferece às Lundas seja chicote, discriminação, ravinas e grandes fendas depois de extraírem os diamantes que ficam ao céu aberto. É isto, um povo impedido por Agostinho Neto de continuar a ter amor pela terra, cultivando-a e dela extraindo grande parte do seu sustento. Porque Agostinho Neto não queria que os autóctones da Lunda pudessem ter dinheiro. O dinheiro teria que ser só para eles. Isidro e Pedro Caiala. Está aberto às hostilidades. Bem, eu julgo que essa situação que se passa no Cafunfo, que se passa nas Lundas e etc., é uma situação que já basicamente são retroativos da ação do MPLA nessas mesmas zonas. Não vamos esquecer que há bem pouco tempo o Cafunfo foi vítima da violência sistémica do Estado por via do próprio MPLA, que promoveram uma violência sem precedentes, matou-se muita gente. Inclusive fala-se em valas comuns fora das zonas consideradas urbanizadas, e que foi uma operação que visava simplesmente, e como nós podemos ver, essas operações que o MPLA vai cometendo nessas zonas, ele comete quando o nível de descontentamento popular começa a subir demais. Quando já está a subir muito, eles criam um determinado imbróglio e uma operação para castrar essa mesma insatisfação popular. Normalmente fazem uma invenção do género, queriam invadir a esquadra e etc. Nada que normalmente é explicável. Dizem que não, foram financiados por homens que estão a vir do RDC do Congo para invadir a esquadra e etc. Mas eles, na verdade, eles sabem o que eles estão a fazer. Durante muito tempo, eles vão recebendo diversa informação, diversa inteligência que eles vão recebendo, e no fim do dia pegam nessa informação toda e depois decidem o que é que eles vão fazer com essa informação. E daí criam esses cenários que permitem a reação armada do Estado, mesmo contra populações desarmadas, porque no fim do dia as histórias são sempre estrambólicas. O material que foi apreendido, se falava de uma invasão à esquadra, que estava armado com armas e etc., eram ferros e tinha só lá uma AK enferrujada e sem carregador. E nós vimos que a forma como o ex-comandante da polícia, acho que é Paulo da Almeida, ou qualquer coisa, se apresentou para falar desse caso, mostrou mais uma vez a arrogância do Estado e mostrou mais uma vez que o Estado é o MPLA e o Estado não tem a definição clássica da Constituição, que também engloba o povo. O Estado é o MPLA é uma partidocracia, o MPLA é um partido-Estado. Portanto, quando o Paulo da Almeida diz que se atacarem com faca, nós vamos vir com AK, se virem com pistola, nós vamos vir com bazuca, se virem com bazuca, nós vamos mandar um míssil intercontinental que vai girar meio mundo para cair onde estão os insurgentes. Nós estamos a falar da arrogância excessiva que a Polícia Nacional tem e a forma de diálogo que ele tem para com as populações. O que se passa justamente aí onde a gente entende como Lunda Norte, nos Cafunfos, etc., é justamente de tempos em tempos comete-se determinados crimes que visam estancar a revolta popular, porque nós vimos claramente que os povos da Lunda
ok? Não beneficiam a semelhança dos povos da Cabinda, dos povos Ibinda, dos povos aí no Zaire, etc. Não beneficiam das riquezas que são extraídas das suas terras, ok? E que, de certa forma, contribuem em 80%, 90% daquilo que hoje é. Portanto, é um crime profundamente profundo que o MPLA comete e tem conotações extremamente coloniais. Por quê? Porque aquilo, a forma de atuação do MPLA é a forma de atuação extrativista colonial. E é o mesmo método que eles usam para continuar a drenar a riqueza e a condenar os povos à extrema miséria. Portanto, quando eu vejo os Shobas aí a reclamarem, etc. Os nossos Shobas perderam também a autoridade, a capacidade de se defenderem, porque acabaram por ser todos recenseados pelo MPLA, começaram a ser recenseados pelos colonos portugueses e hoje a continuam a ser cooptados e recenseados pelo MPLA. A autoridade espiritual e cultural que essas entidades tinham, hoje já não têm. Agora você vê velhos vestidos com fardas de marinheiro, também aqueles chapéus em zonas todas ensolaradas, com aqueles fatos todos trambólicos também, a reclamarem. Se esses Shobas ainda tivessem aquela autoridade espiritual e cultural, se não tivessem se desenraizado e se corrompido também por questões que a gente desconhece, hoje o MPLA teria muito medo de bater de frente com o Soba. Hoje até a Polícia Nacional, esses matalenos da Azul que estão a vir abusar dos Shobas, desrespeitar os Shobas. Nós sabemos que antigamente, quando havia ligação com a cultura, com a ancestralidade e a espiritualidade, você a desrespeitar um Soba, você tem que vir com a tua campa preparada, cavar a tua campa, preparar o teu caixão, meter aí de lado, depois desrespeitar e entrar voluntariamente dentro do teu buraco, porque era assim. Mas hoje nós temos um monte de Sobas que foram reduzidos a nada, são indivíduos que foram descartabilizados. Hoje os indivíduos vestem aquelas roupas de marinheiro, aquelas roupas de cipaio, todas apodrecidas, que foram feitas pelo colonialismo português e perderam a autoridade que deviam ter. Portanto, eu não culpo muito isso, mas digo que é todo um problema estrutural. Não vamos confundir aqui que essas retaliações que o MPLA faz são retaliações inocentes. Elas fazem parte de um programa que visa estancar, estrangular e neutralizar quaisquer descontentamentos e revoltas populares para manter as empresas estrangeiras que praticam extrativismo primitivo naquelas zonas a operarem sem terem problemas com os autóctones que estão aí. Elas têm a função de manter os autóctones submissos àquelas estruturas todas que operam no extrativismo dos recursos minerais e materiais que são extraídos aí na Lunda. Portanto, é uma vergonha muito grande. Nós não estamos a ver que o massacre do Cafunfo não foi algo premeditado, foi algo que os serviços de inteligência sabiam que estavam a fazer. Por isso é que estão sempre, conforme eu já referi aqui, criam sempre esses trambolismos para tentar justificar o massacre das populações, ok? Querem trazer aquela prerrogativa de que o Estado é uma pessoa de bem que tem direito de se defender de potenciais ameaças que sejam internas ou externas e utilizam essa prerrogativa para estrangular, essa prerrogativa para matar, para assassinar, para expropriar milhares de cidadãos angolanos. Portanto, é justamente isso que nós precisamos de ver. São operações que de tempos em tempos são levadas a cabo para evitar as revoltas populares, principalmente quando as administrações nesses espaços falham com o diálogo com as populações, porque não existe diálogo, porque nós vimos as condições da Lunda, as esquadras todas podres, vimos que aquilo é uma terra que sai tanta riqueza, mas está toda podre, não tem energia elétrica, não tem nada, é só estrangeiros que mandam naquilo, e toda a gente está lá, as empresas aí a extraírem, está tudo lá, mas não há riqueza naquela parte da terra. Portanto, essas políticas de continuidade do MPLA, essas políticas que promovem o extrativismo, o banditismo, a usurpação dos recursos, é uma política que o MPLA levou a cabo de continuidade das práticas coloniais. Portanto, os Shobas também devem se rever. Porque os Shobas de hoje que têm nomes aportuguesados, Soba, Paulo Viega, é de que tradição? Saiu de que cultura? Soba Antônio Paulo saiu aonde? Esses Soba com esses nomes da porcaria que foram metidos por via de batismo saíram aonde? Nós aqui na nossa cultura, mesmo na cultura Chokwe, não tem nenhuma linhagem que está lá Soba Viega,
Soba, que mesmo esse título de Soba também já é uma corruptela a questão da própria autoridade de nomeação da autoridade tradicional, já é uma corruptela. Isso de Soba não existia, foram os pulas que trouxeram essa brincadeira aqui. Okay? Porque eles sabem que quando nomeiam uma determinada realidade, automaticamente passam a ter poder sobre aquele tipo de manifestação, e foi uma forma de reduzir o poder, a autoridade e a influência espiritual dessas autoridades. Portanto, hoje são Soba Paulo Viega, sobre Antônio Viega, sobre Jorge, não sei que esses Sobas serão de onde pertencem a que linhagens esses Sobas que andam nos apresentar, nem pela que vêm fardados com roupas de marinheiro. Na sua maioria também são outros usurpadores, que ficam aí a se roubar os títulos e etc. Está tudo uma confusão, mas porque o MPLA entendeu que devia fragmentar essa estrutura cultural que é muito forte, que sempre foi muito importante na questão da organização social das comunidades, para poder meter aí as suas marionetas que fielmente correspondem aos interesses, quer seja na questão eleitoralista, okay? Na questão de mobilizar as comunidades no interior para poderem votar no MPLA, quer seja para sensibilizarem as pessoas com as questões ligadas ao mesmo extrativismo. Portanto, está tudo errado, mas mais culpado disso é o SIC, é a Polícia Nacional, é o CINSE com as suas operações, que de tempos em tempos entendem que tem que existir massacres naquelas terras para evitar as revoltas constantes com relação à desigualdade na questão de exploração e extrativismo que são praticadas nessas áreas mineiras. Ok. Anselmo. Pedro Caiala. Bom, Dr. William, nós vivemos num período de muitas ameaças, e essas ameaças surgem por conta dos recursos minerais que são explorados por pessoas que estão muito bem posicionados no governo do MPLA. E essas ameaças visam justamente silenciar a voz daquelas populações que contestam sobre as suas riquezas ou sobre a exploração ilegal e que não beneficia na totalidade essas comunidades e que venham então a beneficiar outras comunidades, quizá alguns estrangeiros envolvidos. Por conta disto, é notório que essas populações sejam totalmente ameaçadas porque quando se vive oprimido, um povo não consegue dizer aquilo que sente, nem menos pouco o que vê, porque tem ali a força militarizada, tem ali o seu filho que ele próprio pariu, mas depois ele fica contra o pai, porque em Angola é assim, quando se tem a orientação superior, em nome do juramento da bandeira, o pai vai matar o filho e o filho sente-se satisfeito porque cumpriu a ordem do seu próprio patrão. No entanto, é muito doloroso, e eu estava a ler dias atrás, julgo que foi na última semana de dezembro, que eu estava a ler uma publicação e que me remeteu à leitura do livro Diamantes de Sangue, do Rafael Marques, se não estou em erro. Aquilo é um drama muito grande, que as pessoas ao ler aquilo quase que sentem-se revoltados, porque é muito assassinato, é muita coisa que o Estado não descobre, é muita coisa que se enterra por baixo e é muito sangue a jorrar atrás desses diamantes. E o mais engraçado é que mata-se 20 cidadãos que não têm legitimidade, ou seja, que não têm vozes, e se matarem um polícia é automaticamente um caso crime, ou seja, levanta-se o problema como se fosse 20 cidadãos não sabem absolutamente nada, mas um polícia que estava a cumprir ordem superior, se for morto, é um caso para ser estudado, um caso de revolta, um caso de rebelião. Mas os mortos em Cafunfo, na verdade, não fazem sentido, não é do interesse de quem governa Angola. Tudo isto porque, primeiro, os diamantes não contribuem em grande parte para o orçamento geral do Estado,
devido aos desvios que ela obedece, os diamantes vão para os cofres de pessoas não estatais, vão para os cofres de cidadãos estrangeiros e angolanos que estão aqui a dividirem-se. E segundo é que não há uma grande importância em ver centrado a vida da pessoa humana a ser muito bem colocada no aparelho do Estado ou então no governo de Angola. As pessoas hoje não estão no centro da governação por conta da ambição que o próprio Estado criou em criar riqueza para um determinado grupo de pessoas. E essa riqueza tem estado a envaidecer bastante esse grupo de pessoas que até certo ponto já não respeitam a vida. Nós estamos num período que não sei como é que podíamos chamar este período, mas deveríamos ter feito uma leitura muito significativa, que este governo está simplesmente a desgastar as pessoas. E é que o Isidro disse bem, temos uma autoridade tradicional fragilizada, temos uma autoridade tradicional que sirva como escape de saída para o próprio partido no poder. E é um escape que tem estado a maioridade de que maneira o governo e depois a os sacrificar. Não se permita que uma determinada autoridade que tem a sua região, tem como símbolo a terra, a tradição, costumes e hábitos, venha a ser demolido por um indivíduo que diz que aqui agora é propriedade do Estado, mas a própria autoridade nasceu ali, o seu umbilical ficou ali, mas ele desalojado para uma determinada área e nada consegue fazer na luta do seu próprio direito. E o Isidro disse bem que já não temos uma autoridade classificada. Anteriormente, a autoridade era respeitada e se puder até te indicar o pau, você teria que sofrer calamidades muito severas. Mas que, infelizmente, hoje, a autoridade tornou um cipaio, tornou um indivíduo que com ele, agora tem os bonés, tem o fato que nós chamamos o fato macaco atribuído à troca de um determinado voto, e vai os 25 mil kwanzas que são pagos mensalmente, tanto sentem-se envaidecidos que é uma determinada empregabilidade. Outro sim, a forma como as autoridades tradicionais surgiram no mosaico angolano, parece não surgem por confiança política, ou seja, elas já são nomeadas por confiança da sua própria militância. Anteriormente, era muito raro que a autoridade tradicional se funelasse em questões políticas, salvaguardando o seu próprio interesse do seu reinado. Mas, infelizmente, hoje temos essa autoridade tradicional que não respeita a sua própria origem, primeiro. Segundo, que surgiu como escape de saída em benefício do partido no poder para controlar uma determinada região. Isso, por si só, deixa fragilizada de que maneira a autoridade tradicional, e agora estão a sentir este sacrifício na forma como estão a brincar com eles nas suas zonas de jurisdição. Portanto, é assim que está Angola, os povos estão totalmente descafricados, porque toda a riqueza, tanto faz os da Lunda, do Zaire, de Cabinda, a riqueza que é explorada nessas dimensões não reflete as condições humanas que eles têm. Por isso é que precisa-se muito diálogo, precisa-se muita consciência, precisa-se uma educação de cidadania para que o cidadão saiba discutir os seus próprios direitos, saiba reivindicar aquilo que é explorado na sua própria terra e saiba dizer o que lhe pertence e como ele deve beneficiar desta parte que o pertence. Se não, se continuarmos do jeito que estamos, e tudo isto julgo que só vai ter grande papel, vai ter grande influência, vai ter resultados, se por acaso o cidadão angolano mudarem de consciência e voltarem na reivindicação dos seus próprios direitos. Quanto à questão de Ngoma, mas, para ser mesmo rápido, para ser sintético. Para ser sintético, bom,
questão do Ngoma, doutor William, nós temos o campeão da paz. Não sei por que razão, agora hoje, fica inibido de falar sobre ela, porque já tinha um comunicado que dizia que há uma reconciliação, já há uma resolução de que o conflito na RDC teria terminado. E isto ouvimos na boca do presidente João Lourenço na véspera da sua visita na Costa do Marfim. Portanto, ele foi e disse isso publicamente, que já há um acordo de cessar-fogo. Hoje não admira-nos de que... Não, eu acho que não é bem assim. O presidente terá dito que há um acordo ou que era relativo ao acordo. É que tu estás a introduzir um dado novo, ô Isidro. Mas o presidente falou em acordo ou um acordo relativo? Ô Pedro Caiado. Empata lá isso. Falou em um acordo. Não que era relativo. Não. O que o Pedro Caiado... A relatividade era só em relação à fome. Não, o que o Pedro Caiado está por aqui... O que o Pedro Caiado está por aqui... Sim. Eu também já cheguei a ouvir que já estava tudo resolvido, cessar-fogo e etc. E tanto mais que tudo cai por água abaixo quando há aquela reunião que é convocada pelo João Lourenço e o Kagame não aparece. Mas eu vou ainda mais longe com relação... Eu tenho uma teoria com relação ao que está a passar em Goma. Primeiro, uma zona, ok? O corredor do Lubito precisa de uma zona de uma cidade mineira, ok? Para garantir o escoamento, ok? O escoamento dos recursos que vão ser transportados. Esse problema de Goma não nos espanta que só agora, depois do João Lourenço entrar, depois de ver essa brincadeira do corredor do Lubito, etc., só depois disso é que os rebeldes decidiram tomar Goma. Se vocês notarem bem, Goma é que vai ser transformado em quê? Numa cidade mineira para escoamento. Aquilo vai ser um negócio do Kagame, do Tshisekedi e também do João Lourenço. Eles querem fazer isso, querem tomar aquela parte daquela terra por via militar, estabelecer aí o controle para poderem se beneficiar com o corredor do Lubito. Esse é o programa que esses indivíduos têm. E quem vai sofrer o Trump já disse que não vai renovar essa treta toda. Não, mas o problema está justamente... Agora, a única salvação é tu ir para lá. A única salvação tua, ô Isidro, é ir para a América e tirar uma foto com Elon Musk. Era só isso que eu... O que eu quero dizer aqui... Conta, William, o que eu quero dizer aqui, primeiro, essa questão do corredor do Lubito, primeiro que nós estamos, às vezes nós queremos ver o Trump, tipo, ver o salvar, ver o fazer, não sei o quê. A América tem uma característica, que é uma característica de exploração. A América tem uma característica, tem uma política externa que assente na vitalidade daquilo que são os interesses americanos. Quando o Trump diz, vamos fazer a América grande de novo, ele não está simplesmente a relacionar aquilo como uma época simplesmente de democracia, de direitos, etc. Mas ele está a trazer aqui a perspectiva, porque essa América, para crescer economicamente, para chegar a trazer o estilo de vida americano do America Great Again, okay, vai precisar dessas zonas de extrativismo. Portanto, as políticas do próprio Trump, elas não podem lesar, porque aí tem muitos interesses misturados. Quando a gente olha para a figura do Elon Musk, a gente sabe que, por exemplo, o Elon Musk tem interesses em Moçambique, o grafite que sai de Balama, ok? O Elon Musk é que aproveita aquilo para a Tesla. O Elon Musk também seguramente também deve ter interesses dentro daquilo que é chamado o próprio corredor do Lubito e mesmo na RDC Congo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a política com relação àquilo que já está traçado, que eles planearam para aquele espaço, já não vai mudar muito, já não vai se alterar muito. Portanto, é que deixamos aqui claro que, para mim, o que está acontecendo em Goma, ok? Acontece por causa da entrada do João Lourenço dentro desse game. O João Lourenço começa a querer se assumir como um indivíduo que quer ser o próximo Kagame da África Austral, o próximo arauto de defesa dos interesses americanos, ok? Então, ele entra nesse game e automaticamente que ele está no game, começa a acontecer isso primeiro. É que vai criar a perspectiva que está sempre a negociar a paz. Mas, Isidro, como é que tu vês tudo isso com a deslocalização de um possível entendimento
para outra parte da África, para o Quênia. Quer dizer, e como é que vocês veem isso? É que agora, disse bem o Pedro Kayala, estava a mão de semear o mediador, campeão da paz, mas é o Quênia, né? William Ruto, que chama as partes para beber mais um champanhezito, regado com pétalas, né? Que o Quênia tem muito, e um bom chá queniano, para falarem de que, não. vamos dizer aqui, como é que vamos repartir isso. Eu acho que o Pedro Kayala falou sobre isso aqui, falou sim sobre isso assim de forma rápida, mas também chegou a tocar nesses aspectos, ele está certo. Nós temos que entender que as questões ligadas à África, só agora é que nós começamos a entender a atuação do Deep State, da política profunda americana em África. Os nossos estados não são estados soberanos, estados africanos vivem um processo de recolonização. O livro White Malice e esse livro que eu apresento aqui, do Walter Rodney, tem as bases fundamentais da questão de recolonização da África e das políticas que foram usadas para determinar o funcionalismo dos estados africanos dentro do processo global. Portanto, quando a gente lê o White Malice, da Susan Williams, que é uma escritora, que é uma escritora americana, que ela vai te trazer a perspectiva toda de como a CIA recolonizou. Nós sofremos do processo de recolonização. Aquilo que acontece no RDC Congo, aquilo que aconteceu com Ruanda, aquilo tudo foram espaços criados pela CIA para influenciar a própria ascensão do Paul Kagame ao poder do Ruanda. Foi basicamente, ok? A trajetória dele toda foi acompanhada pela CIA. Quem levou a CIA, quem levou o Paul Kagame ao poder no Ruanda foi a CIA. Aquilo foi tudo uma mega operação. E a partir daquele momento, eles sabiam que teriam de ter algum indivíduo naquela área, naquela região, que defendesse os interesses americanos com relação às questões da RDC. É aí que vai surgir o Ruanda. Todo o apoio que o Ruanda vai recebendo, a criação das milícias, do M23, etc., o Ruanda recebe muito dinheiro americano, recebe muito aparato logístico, ok? Para a criação desses grupos insurgentes que vão atacando o RDC, o Congo, para tomarem conta de zonas de extrativismo, para tirarem as riquezas, etc. O João Lourenço entra agora no game, porque nós sabemos que as ambições do João Lourenço são extremamente desmedidas. É um indivíduo que não tem uma visão de estadista, ele não espera nada da Angola, não espera posicionar Angola como um país de respeito, como um país que está fazendo... Ele queria entender como é que o Kagame está tão perto dos americanos e por que os americanos fazem o que fazem com o Kagame. Então ele foi também em busca desse tipo de poder que ele quer, porque o João Lourenço está a fazer é aquilo que nós chamamos de carreirismo político. Ele está a se lançar pela política de todas as formas. É só nós vermos a forma que ele se posiciona a nível geopolítico. Angola está mal. Nós estamos a viver tragédias diplomáticas que não estamos a dar conta, porque o indivíduo que está no poder só se interessa em negociar a riqueza que nós temos. Ele não quer saber se é com o chinês, não quer saber se é com o americano, se é com o russo, ele só quer vender Angola. E ele está a fazer isso muito rápido. Para terminar, Kayala. Para terminar. Pois, doutor William. Exatamente. Nós podemos concluir dizendo que o Ocidente, até certo ponto, tinha grande hegemonia na África, não é? Em outros países como Burkina Faso, em que eles perderam essa legitimidade de explorar os seus recursos. Na Guiné-Conakry, por conta dos golpes de Estado que lá ocorreram, por conta da queda daqueles outros governos que, de qualquer das formas, privilegiavam o Ocidente a explorar os seus recursos, no caso o urânio, entre outros, que beneficiavam o submarino, sobretudo o francês, e hoje, perdendo aquelas potências que eles tinham inculcado de que eram as suas fontes de receita, então há que virar para outras dimensões para poderem procurar ter mais atrativo econômico dentro dos seus países. Hoje por hoje, simplesmente a França está de patas para o ar, a depender também do Congo Democrático. Estamos a falar justamente também dos Estados Unidos, que agora está a depender
muito e boa parte dos seus recursos provenientes da África, do Congo Democrático, o gás moçambicano, que tem sido também explorado entre a África do Sul e o próprio Estados Unidos da América, o carvão, que também é explorado drasticamente pelos americanos e pelos chineses em Moçambique. Portanto, hoje essas potências mundiais, e a França aqui vai ficar de costas viradas, sobretudo com a República do Congo, porque até agora o que se sabe a história é que a França é quem colonizou então os congoleses, embora foram os belgas, na verdade, diga-se aqui o bom da verdade, mas até agora a única moeda que circula no Congo é a moeda, o franc congolês, que é também usado em uma boa parte na França. Portanto, em outros países aqui de língua francesa também tem o franc congolês, que agora está, do franc, que tem estado a cortar esta moeda para que tenha o franco, exatamente. Exato. Tem estado a cortar para que tenha uma outra moeda em detrimento desta. Portanto, hoje o Ocidente está a ver-se num determinados pontos africanos uma dificuldade muito grande agora de explorar os minérios daqueles países, então estão a virar, na verdade, onde há certa diplomacia muito mais fraca, como a do Congo Democrático. Concordamos que a sua diplomacia é muito fraca, por isso é que não está a conseguir conceituar justamente a sua cooperação internacional, como se fica com a França, fica com os Estados Unidos, ou então fica com a Rússia. Mas é bem provável que a linhagem do presidente Tshisekedi seja mais com os russos para defender esta teoria de explorar recursos internos e distribuir a sua própria população. Porque a Rússia, quer queremos, quer não, tem esta componente filosófica de que o seu próprio cidadão deve beneficiar do seu próprio recurso. E é uma luta muito grande do governo russo em vez de fechar ou terminar essa exploração com a África. Por isso é que muitas das vezes, quando Vladimir Putin vem a público e diz que os africanos até agora estão a ser manipulados, é com uma justa razão, porque uma boa parte dos materiais que é fabricado na França é só França porque ele tem estado a beneficiar dos recursos que vêm de África. Estados Unidos, mais potência mundial que seja, também não deixa de beneficiar dos recursos que vêm de África. Portugal é só Portugal, mas porque tem estado a beneficiar dos recursos que vêm de África. Até a China tem estado a beneficiar do mármore, de madeira, tudo isso que vem de África. Portanto, se deixarem de explorar tudo isso em África, não sei o que será dos continentes deles, em que tudo quase já está explorado. Portanto, é preciso olhar nesta dimensão que a África precisa de se reencontrar, precisa de se reinventar, precisa ter um caráter próprio, precisa ter uma conduta governamental saudável para não olhar muito para o Ocidente e virar por aqui. Infelizmente, temos então a dimensão do presidente João Lourenço, que surge como o segundo peão do xadrez político mundial, que tem estado a obedecer firmemente às opiniões do presidente Kagame, e o presidente Kagame tem estado a reportar com fidelidade que na sua retirada como peão está o presidente João Lourenço para poder conduzir os destinos dos presidentes africanos. Portanto, é um sistema em que nós estamos e vai nos levar muito tempo para nos organizar. Vamos ao noticiário de novo. Sargentos são condenados a 11 meses de prisão. O Tribunal da Região Militar Sul condenou no 27, no Lubango, província da Huila, a 9 e 11 meses de prisão efetiva, respectivamente, os dois primeiros sargentos do Distrito do Recrutamento Militar e do Centro da Seleção e Classificação por vender vagas para as fileiras das Forças Armadas. Por vender. Trata-se de Adilson Almeida, de 40 anos de idade, que vai cumprir uma pena de 11 meses de prisão efetiva, e Daniel Francisco, de 41,
condenado a 9 meses por ficar provado que ambos cobraram dinheiro a ex-agentes da Polícia Nacional para ingressarem no processo vigente de recrutamento nas FARC. Os militares, aproveitando-se da sua ocupação, cobraram 400 mil kwanzas aos cidadãos, segundo o juiz da causa, Tenente-Coronel Pascoal Ngola, afirmando que os condenados sequer tinham a competência de inserir qualquer elemento na corporação. Segundo disse, quem assim o procede, a sua conduta enquadra-se perfeitamente no excesso de atribuições, daí que os mesmos incorreram no crime número 04/94, Lei de Crimes Militares. O juiz admitiu que passou a favor dos réus circunstâncias atenuantes previstas no artigo 10º da Lei número 4/94, a linha A, pois estão ao serviço da pátria há 10 anos e serem confessos. A todos pedimos as nossas sinceras desculpas pelas imagens de arquivo, pois a nossa equipa de reportagem foi impedida de as trazer a tempo. Portanto, e muitas das imagens, como vocês perceberam, referem-se ao julgamento do comandante Kim Ribeiro, aqui em Luanda. Era ainda procurador e presidente do tribunal, o general Patonho Cristo, que vimos nas imagens, a sua equipa de advogados, liderada por Sérgio Raimundo, José Carlos e outros. Pedimos, pois, as nossas sinceras desculpas pelas imagens de arquivo. Moradores atirados a